conseguindo os patrocinadores. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Queria agradecer a presença de todo mundo que está entrando aí. Todos os nossos palestrantes já estão online também, então está todo mundo conectado. Agradecendo todo mundo aí. E falar que esse é um evento bem importante, né, onde a gente tem um lançamento bem significativo para a associação. E o pessoal vai explicar um pouco mais, né? A Ninha, a Tati vai explicar bastante sobre esse lançamento desse livro, que vai ser muito importante na história da Associação Primeiro Passo. Tudo em rumo aí à erradicação do pé torto congênito, né, sem tratamento no Brasil. Então, eu queria primeiro chamar a doutora Mônica, que tem bastante sobre tudo isso. Fique à vontade, irmão. Boa noite, gente. Hoje é um dia muito importante para nós que somos aí desse universo do tratamento do pé torto congênito. Meu nome é Mônica Nogueira. Nós lutamos muito para que as crianças no Brasil e no mundo tenham acesso ao tratamento do pé torto. E o pé torto há 20 anos, e muitos dos que nos escutam sabem e tiveram outros conhecidos que tratavam o pé torto num tempo muito difícil, um tempo onde o único tratamento que nós sabíamos para o pé torto era um tratamento longo, de 1 ano, era um tratamento que depois do final desse ano, trocando gesso durante esse tempo todo, ainda tinha que fazer uma cirurgia grande, desmontar o pé, montar o pé. Então, isso, nos últimos 20 anos, vem sendo substituído pelo que nós hoje promovemos com bastante alegria no dia do nascimento do Dr. Ponseti, que é hoje, dia 3 de junho, que é o método Ponseti para o tratamento do pé torto, que simplificou o nosso caminho para uns pés mais funcionais e de melhor aspecto estético, muito próximo ao normal. Então, aqui estão pais de crianças com pé torto, familiares e muitas pessoas que se interessam. Aqui estão nossos amigos do Rotary, que são muito apoiadores em relação à causa, né, de promoção do método Ponseti como um tratamento adequado. O Dr. Ponseti ali para a gente, por favor. Então, o Dr. Ponseti é um grande marco na ortopedia brasileira, é um dos estandartes aí de uma mudança de paradigma no tratamento do pé torto. Então, o pé torto não é marcado por um gene específico, é uma alteração do desenvolvimento, inclusive, Rogério, o Zeca me mencionou numa das suas dúvidas em relação a se isso passava ou não, né, de pai para filho. Tem um pouco mais de chance de nascer com pé torto um segundo filho, ou filho de alguém que teve pé torto, mas essa herança ainda é pequena, funciona um pouco mais como hipertensão ou diabetes, onde essa genética ela é feita de uma forma mais leve. E aqui, pedi para a gente colocar o Dr. Ponseti, que se dedicou a pensar num método de mudar o tratamento do pé torto. Então, a partir do 3º mês de vida intrauterina, esses pés que são formados retinhos começam a vir para dentro, crescendo todos nessa situação de para dentro, para baixo, enroladinhos. E o Dr. Ponseti descobriu que a causa disso são umas celulinhas que ficam na parte de dentro da perna e do pé, que vão guiando esse pé para se ajustar nesse formato. E que o jeito de trazer de volta esse pé para igual ao nosso pé retinho é como se fôssemos nós as celulinhas, através dos gestos seriados, onde o tecido vai se acomodando e chegando em poucas semanas, o que a gente demorava 1 ano, em 4, 5 semanas, os pés passam dessa posição enroladinha para uma posição aberta, e que essa posição aberta já tem a correção que a criança precisa para a vida toda, nos primeiros 2 meses de vida. Então, a criança faz uma cirurgia do pé torto, que é totalmente diferente do que a gente fazia antes, é uma cirurgia percutânea, dissecção completa do tendão de Aquiles, que é pequena essa cirurgia, e que depois disso o pé já está tratado. A gente só precisa atacar com a nossa fada madrinha do tratamento, que é a órtese de abdução, as botinhas com a barrinha no meio, para que esse pé não volte a entortar
que a taxa de recidiva ela vai baixando, a força biológica ela vai diminuindo conforme a criança cresce. Então, a gente usa um pouco essas botinhas mais intensamente nos 3 primeiros meses, e depois a órtese é utilizada por 14 horas até os 4 anos. A criança está acostumada, a criança tem uma vida sem limitações, pode fazer esportes, e tudo isso a gente deve a esse senhor, Dr. Ponseti, que nos anos 40 idealizou esse método, que só depois do ano 2000, o mundo todo, que hoje se reúne aí para discutir e para promover o método Ponseti. E a gente tem esse presente para o mundo, né? Esse presente que está na nossa cruzada aí para oferecer esse tratamento no SUS, com a ajuda de organizações como o Rotary, como a La Vida, que é uma organização inglesa que nos ajudou em 2007, 2008, a fazer um programa de erradicação do pé torto, a partir de treinar outros médicos e principalmente envolver esse grupo importante que hoje faz aniversário, ou não hoje, mas nesse ano faz o aniversário de 10 anos da Associação Primeiro Passo. Então, a Associação Primeiro Passo é uma associação de pais de crianças com pé torto que hoje tem muitos participantes. A gente está vendo ali o Pietro e o Eliomar, né, que ficou na diretoria da associação por muitos anos. Agora também temos a Sandra e a nova geração aí da diretoria super bombástica aí né, que está ajudando a gente a fazer essa reunião tão importante, tão, vamos dizer, um abraço grande da Primeiro Passo. Então, esse não é uma reunião técnica, aqui vai uma pincelada do método Ponseti, aqui nós estamos para promovê-lo e ajudar a difusão, e a gente vai seguir com a nossa reunião, que vai fazer com que a gente fortaleça essa divulgação do método, fortaleça a parte de humanização do tratamento e da acolhida das mães e das redes sociais para as famílias. Parabéns a todos, parabéns da Primeiro Passo, parabéns aos colegas do grupo do Erradicando o Pé Torto, da Ponseti Brasil, e muito obrigada aos nossos convidados de hoje, Felipe, Rogério e a querida Vânia, a Aninha e a Tati, que vieram engrandecer essa nossa cruzada aí. Então, agora, vamos continuar a apresentação para o lançamento do livro. Vamos lá. Obrigado, Mônica, por falar. Parabéns por estar tão engajado assim. E queria chamar agora também a Vânia, que é super importante nesse projeto e trouxe essa oportunidade bacana para a associação do lançamento desse livro. Eu queria que você explicasse, né, a importância desse livro. Esse querido aí que está junto com a gente. E traz um pouco para a gente da história, o que aconteceu. Precisa liberar o... Boa noite, gente. Boa noite. Então, meu nome é Vânia, estou assinando um livro com Moninha Barreto. Esse é o Otávio, é a pessoinha inspiradora de todo esse processo. Eu vou contar um pouquinho de como aconteceu a construção desse livro, tá? Esse livro, ele surge num momento que eu acho que é um dos momentos mais difíceis do método Ponseti, né? Que pra gente, né? Ou para mim, acredito, foi muito a parte da cirurgia, né? De transferência de tendão. O Otávio já estava com 4 anos e meio, quase 5 anos, né? E, de repente, ele já pulava, brincava, andava, enfim. De repente, teve que ficar paralisado durante 2 meses e meio, né? Utilizando cadeira de rodas, né? Para ir para a escola, para ir para as terapias, né? Então vem falar aqui, meu filho. Vem falar aqui para o pessoal. Oi. Como é que foi? Dá oi, fala boa noite. Boa noite, gente. E para mim foi um período muito difícil, né? Porque meu filho já estava em movimento, já estava cheio de energia e de repente teve que ficar paralisado, né? Só que nesse momento aconteceu uma coisa que me inspirou muito a escrever esse livro, né?
que foi, eu vou fazer um relato muito rápido, que está aqui, segundo ele, está aqui. Um relato muito rápido, que foi o seguinte: a primeira vez que ele foi para a escola com cadeira de rodas, e ele não queria ir, né? O Otávio virava para mim e dizia, não, mamãe, no carro. E de repente eu tirei ele do carro e falei, filho, olha lá, tem o seu professor, tá lá na porta te esperando, vamos. Ele não queria ir. E chegando na porta da escola, eu falei, posso levá-lo, né, até a sala? Não, Vânia, leva até o refeitório. Eu levei a cadeira de rodas, né, ele com a cadeira, até o refeitório. E nesse momento, assim que a gente chegou no refeitório, a turma dele desceu para fazer o lanche da manhã. E a turma já sabia que ele ia voltar para a aula, né, com cadeirinha de rodas, com o gesso. Mas as crianças não estão acostumadas, né? Então elas ficaram chocadas quando viram um amiguinho que estava pulando com ela, jogando bola, né? No dia seguinte, né, ou na semana anterior, de repente de cadeira de rodas, né? E ficaram paralisados, eles não sabiam o que fazer, né? E nesse momento a professora virou e falou o seguinte, pessoal, vamos dar um abraço no Otávio. E os amiguinhos não sabiam, estavam com medo, talvez de machucar, enfim. Só que eles tinham que entrar no refeitório. Então eles foram entrando no refeitório e se aproximando dele. E nesse momento o Otávio puxou um amiguinho e deu um abraço bem apertado em um deles e começou a abraçar cada um, né? E naquele momento para mim ficou muito claro, né, que ele estava querendo dizer, gente, tá tudo bem, né? E eu voltei para casa pensando muito nisso. Eu chorei muito, saí lá em prantos, assim meio escondendo as lágrimas, né, para ele não ver. E fiquei pensando muito nisso e eu acho que 2, 3 dias depois, eu acordei umas 5 da manhã com a história, com essa historinha toda na cabeça, né? Então o livro veio assim de uma forma muito, a historinha veio de uma forma muito espontânea, né? Não foi pensado, vou escrever um livro infantil que trata sobre isso, né? Veio de uma inspiração, de um aprendizado, né, que eu tive com relação ao comportamento dele nesse processo. E aí, só para finalizar, eu queria deixar uma mensagem, né, para os pais, que é o seguinte, eu acho que as crianças sempre ressignificam, né, as coisas, né? Eles não entendem, eles não têm o mesmo olhar que a gente tem com relação às dificuldades. Então, acalmem o coração de vocês, porque com certeza o olhar deles é um olhar muito mais leve, né? A gente sofre muito mais, né, ao vê-los, né, imobilizados, ao vê-los usando gesso ou até mesmo a órtese. E no final tudo dá certo. Então, assim, vamos tentar alcançar esse olhar, né, esse olhar da criança, vamos tentar perceber como ela está encarando essa situação, porque aí todo mundo passa por esse processo de uma forma muito mais leve. E o livro traz exatamente isso, né? Uma trajetória, né, de superação, sempre com muita alegria. É isso que eu desejo para todos vocês. Maravilha. Só uma coisinha, Zeca. Lógico. Emendando um pouquinho, para emendar a fala da Tati, né? Como é que foi esse processo da gente se conhecer, né? Que eu acho que eu preciso fazer esse gancho, que foi também de uma maneira muito, digamos assim, coincidência, não sei se é coincidência, mas a Tati surgiu nesse processo da seguinte forma: uma filha de uma amiga minha teve acesso a um dos livros da Tati, que é o Sapatônia, que é um livro fantástico, infantil, e eu me apaixonei pelo livro. E nesse momento eu falei, nossa, é tão sensível esse livro, ele trata de um assunto, né, tão que ainda é um tabu na nossa sociedade, de uma maneira tão lúdica e tão sensível. Eu vou atrás dessa pessoa. E aí eu escrevi para a Tati, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Os nossos encontros sempre foram virtuais, mas eu acho que a gente teve uma conexão muito grande, né? E nesse momento que a gente se encontrou, que eu mandei um e-mail, ela também entrou em contato com a Ana, que é uma outra querida, que fez toda a revisão do texto,
né? E a gente fez esse trabalho, ele surge, então, em seis mãos, né? Então, foi um encontro muito bonito e que eu pretendo conhecer a Tati. A Ana, a gente já se conhece pessoalmente, ela pôde vir para São Paulo, a Tati, tanto ela quanto a Tati são do Rio de Janeiro, moram lá, né? E foi dessa forma. E agora eu passo a bola para ela falar um pouquinho sobre o processo de ilustração. Só vou segurar um pouquinho antes de passar para a Tati. Olha, eu quero pedir para você, para a gente já disponibilizar o link onde o pessoal entra para adquirir esse livro a partir de agora. Ele já está disponível. Só para vocês saberem, a gráfica ela vai produzir conforme as solicitações, produzir sob demanda o livro. Então, assim, entrem, comprem o livro, que vocês, além de estar tendo em mãos uma história com uma ilustração maravilhosa, que a Tati já vai falar, vocês também vão estar ajudando a Associação Primeiro Passo. Tá? Além disso, depois que a Tati falar, eu vou passar também sobre a agência e conta onde pode fazer depósito para a Associação Primeiro Passo, que é uma associação que precisa muito, né? Trabalha com órteses, né? Para essas crianças que não têm acesso, do tratamento inteiro, né? Como ele já tem a possibilidade de ser atendido pelo SUS em várias cidades, a única dificuldade que teria nesse tratamento seria a questão da órtese, que ela é um pouquinho que ela tem custo. Então, a associação ela ajuda muito as famílias nessa fase que a criança vai precisar da órtese. Tá? Então, você que pode, ajuda a gente, traz um pouco da tua possibilidade aí para a associação, para a gente poder chegar com esse tratamento no Brasil inteiro. Tá? Tati, bem-vinda, parabéns pelo trabalho maravilhoso que ficou. E fala um pouco de tudo que você viveu aí por esse livro. Oi, pessoal, estou muito contente de estar participando dessa live com vocês, do lançamento do livro. A gente sempre fala que um livro é um desafio, mas nesse caso não foi um desafio, foi um prazer imenso em ter participado desse projeto e ter colocado um pouco da minha percepção também na história da Vânia. Né? Eu trabalhei em conjunto com a Ana Luísa Guimarães, que é especialista em literatura infantil, né? Ela trabalhou no texto e aí, como a Vânia falou, a gente fez um trabalho a 6 mãos. Cada desenho, cada ideia era sendo discutida e analisada via internet, né? Infelizmente a gente não se conhece, mas em breve eu vou dar um pulinho em São Paulo. E aí essa sensibilidade do Otávio que chamou muito a nossa atenção, né? Eu conversando com a Vânia, com a Ana, a gente sempre comentava isso, dessa positividade, dessa alegria desse menino em ultrapassar os obstáculos, né? Então tem ilustrações assim que ele vê uma bola no quintal, aí ele não fica assim, ai meu Deus, não vou pegar na bola. Ele conversa com os pezinhos e vai lá e pega essa bola e brinca com a bola. Né? E quando tem a questão da cadeira de rodas, que eu não tinha entendido direito, esse vai e vem, que parece que é um retrocesso, mas faz parte do tratamento, e a maneira como o Otávio viu o mundo e se relacionou com os amiguinhos dele foi onde deu assim o brilho da história. Foi aí que eu acho que foi esse momento que eu, depois que a Vânia me contou esse episódio, que eu entrei realmente na alma desse gurizinho, que é um fofo. Conversei com ele hoje. E aí, cada página era uma descoberta nova. Né? E o traço foi pesquisado, pesquisei muito imagens do pé torto, né? De crianças com pé torto, para entender o que seria esse... Eu não sei como chamar, deficiência, esse problema, pode me ajudar? E fora isso, eu pesquisei assim, imagens de outros ilustradores, fiz uma pesquisa grande para chegar num traço que fosse leve e fosse dinâmico ao mesmo tempo. Né? E conforme o livro vai se desenvolvendo, o cabelo do Otávio vai crescendo. Eu até chamo ele de cabeludo hoje. E assim, esse vai e vem do tratamento, com o final do livro do texto da Vânia, que ele dança para o mundo, surgiu o título do livro a partir daí, né? E aí
o livro, para mim, ele é uma roda, sabe? É um vai e vem, é uma superação, é uma alegria. E isso vai continuar para o resto da vida do Otávio, da nossa vida. E eu acho que o grande lance do livro, ele começa com uma espiral e termina com uma dança. Ele começa com o nascimento e termina com o caminho. E é isso, eu acho que para mim foi um prazer. Ele foi um livro que demorou um pouco, assim, por vários motivos. Agora por incrível que pareça, com a pandemia, foi onde acelerou, que a gente achou que ele ia parar, mas de repente aconteceu todo esse evento, né, da associação, que isso nos deu um incentivo maior para dar uma acelerada na produção do livro. O livro foi produzido em São Paulo. Eu confesso que eu não vi o livro físico ainda, né? Eu tenho aqui só os meus rascunhos, né? E a Vânia está com o livro físico, eu estou louca para ver. E estou muito contente, realmente estou muito contente, e conheci o trabalho de vocês e admiro cada vez mais todo esse processo, que eu participei um pouco das conversas, né, agora nos últimos tempos, né, em função do lançamento, e acho que vida longa, né, para todos nós. É isso. Maravilha, show de bola. Zeca, Obrigado. posso Pode falar, uma Vânia. coisinha que eu esqueci? Sim. Como é que deu essa parceria, né, entre a associação e o livro, né? Que eu acho que é um ponto importante para a gente colocar aqui na live. Na verdade, todo o tratamento do Otávio foi feito com a doutora Mônica, que é uma médica muito envolvida com a associação, com o trabalho da associação, né? E em uma das consultas eu mostrei para ela, né, a primeira ilustração do livro. Eu já tinha comentado que eu havia escrito. E nesse momento ela se emocionou, né? E aí ela veio com essa ideia, com essa proposta, né? E se a associação, se nós fizéssemos uma parceria, né? A associação bancava o custo do livro, né? E a gente pudesse vender, né, o livro com a renda voltada para a associação. E foi essa a parceria que a gente fez. Então, hoje, o livro está disponível, né, no site da Um Livro, é www.umlivro.com.br. Até amanhã, às 19h30, esse livro vai estar sendo vendido com um cupom de desconto. Você tem que digitar lá, colocar um livro, né, não o numeral, mas por escrito, né, um livro 15, numeral 15, né? Vai ter 15% de desconto, tá? Então vai estar disponível lá. Então é só vocês entrarem no site, procurar pelo título, né? Um passo para trás, 2 passos para frente, ele já vai aparecer. Colocar o cupom de desconto. Peraí, filhão. Colocar o cupom de desconto, um livro 15, e aí ele já vai estar com preço promocional até amanhã. Então, gente, vamos ajudar aí a associação. É um trabalho muito lindo que eles fazem, né? Fazendo toda a manutenção das hortas. Inclusive, a gente tem até uma horta aí, né, filho? Para entregar para a associação. E é bacana. E vocês vão ter uma história que, na verdade, é a história de toda criança PTC, né? Toda criança PTC tem essa história, né? Então, vale a pena. Tá bom? Beijo. Maravilha. Então, Vânia, obrigado. Eu acho que isso realmente é super importante, né? Estou sabendo agora também aqui, ó, esse vai ser o primeiro livro de uma série da linha de humanização do tratamento. Então, assim, Vânia, você está aí encabeçando, você está, né, o primeiro filme da série, né, primeiro livro aí de toda a série de humanização do tratamento que a associação vai estar lançando. Já estou sabendo que tem 2 no forno, então, para sair também. Mas esse livro, ele é muito bacana, ele é especial, ele é o primeiro, e quero realmente convidar todos para adquirir esse livro, que vai ser bem importante para a associação. É bem importante também para vocês entenderem um pouco do dia a dia, né? Eu acho que tem bastante gente que não conhece
o que é o pé torto congênito, como uma família trabalha com essa informação desde receber essa notícia que parece um choque, até entender que tem toda essa evolução bacana e que a criança consegue seguir com uma vida tranquila, bem interessante. Então, vamos seguir nesse caminho aí de erradicação do pé torto congênito sem tratamento no Brasil, né? Esse é o foco principal de tudo isso. Todo um esforço aí de vários profissionais da medicina, acho que não só a Mônica, mas tem uma galera enorme em cima disso, em cima de vários workshops pelo Brasil, já, né, todo o apoio do Rotary em fazer esse projeto. Teve um projeto que chama Erradicação do Pé Torto Congênito no Brasil sem tratamento. E agora, seguindo a programação, tem o Felipe Rodrigues, que é o nosso medalhista paralímpico, um cara que levanta a bandeira aí do pé torto congênito com tranquilidade. Temos bastante orgulho de você, Felipe. Queria agradecer demais a sua participação com a gente e quero te convidar para falar um pouco para a gente aí, explicar um pouco da tua trajetória. Obrigado pelo convite, né? Primeiramente, estar podendo dividir um pouquinho aqui da minha história, né? Com vocês, não só de vida, mas profissional, né? Como o Zeca falou, nasci com o pé torto congênito também unilateral. E, assim, foram várias barreiras que tive que enfrentar e tudo mais, assim como, não só como os filhos de vários de pessoas que estão aqui nos assistindo. Mas uma coisa que eu dou graças a Deus foi ter a família que eu sempre tive. Que isso, quer queira ou não, foi a base do que eu sou hoje, e foi graças a eles que fizeram que eu desse o primeiro passo, entendeu? Que nem a Aninha estava falando ali, a Vânia, né? Sobre o filho dela. Ela entende bem o que são as barreiras. As pessoas que estão aqui assistindo também entendem muito bem como que são as barreiras de uma pessoa com deficiência e também o pé torto congênito, né? E assim, eu vou falar um pouquinho como que foi a minha infância, né? Antes de chegar no lado esportista. Então, como vocês sabem, né? Eu nasci com sequela de pé torto congênito unilateral no lado direito. E quando criança, né, quando bebê ainda, não foi feito o modo Ponseti no meu caso, entende? E assim, antes de fazer, eu acabei fazendo cirurgia, e antes da primeira cirurgia que eu fiz, eu tive que usar a bota de gesso por inúmeras vezes. A minha mãe até comentou comigo um tempo atrás que eu era recordista em gessos no hospital na qual a gente participava, né? Porque assim, quer queira ou não, você é um bebê e como é que se diz, o seu corpo não está formado, então você acaba tipo assim, o gesso fica ali, mas com o tempo ele vai caindo. Então sempre ia lá para trocar o gesso. Isso foi durante 3 meses antes da minha primeira cirurgia. Feita a primeira cirurgia, né? Eu coloquei o gesso novamente e esperei mais ou menos uns 3, 4 meses para fazer a segunda cirurgia, que foi para fazer o alongamento do tendão. Só que no processo pós-operatório do alongamento do tendão, da segunda cirurgia, eu acabei tendo uma complicação. Eu tive uma infecção hospitalar no meu pé direito, na operação em si, né? E isso fez com que eu tivesse algumas sequelas a mais desse método invasivo, né? Que não foi um método da cirurgia em si. E hoje eu não tenho nenhuma articulação no meu pé direito, nem dorsiflexão, plantar, nada, não mexe nada. A única coisa que mexe é o dedão, e olhe lá. Fora isso, eu tenho também uma diferença de tamanho do meu pé direito para o meu pé esquerdo.
Meu pé esquerdo eu calço 41, meu pé direito eu calço 34. E uma diferença considerável do tamanho da panturrilha. Minha panturrilha direita, na qual que eu tive as minhas sequelas, é consideravelmente mais fina do que a minha panturrilha esquerda. Fora isso, também, graças à infecção hospitalar, eu acabei tendo um pouco de dano neurológico do joelho para baixo. Então, eu tenho partes que eu tenho hipersensibilidade e tem partes que eu não tenho muita sensibilidade. Então, assim, vez ou outra eu tô caminhando, como eu sou esportista, eu tô sempre fazendo exercício e tudo mais, sou atleta de alto rendimento, estou sempre muito cansado devido aos treinos. Eu já me peguei várias vezes andando e do nada, tipo assim, minha perna direita falhar, sabe? Devido a esse dano neural que eu tive devido à sequela da segunda cirurgia. Sofri bullying quando criança? Sim, sofri. Não foi fácil. Que queira ou não, como a Vânia estava falando ali, junto com o filho dela, criança é uma folha em branco. E, assim, às vezes a gente vê as coisas na maior inocência, mas também na maior curiosidade. E quando os meus amigos de infância, quando eu era criança, assim, nos meus 6 anos de idade, via que minha panturrilha era mais fina do que a outra, eles ficavam curiosos para saber por quê, mas não de uma forma na qual, tipo assim, fosse uma forma preconceituosa. Mas como eu, criança, eu acabava tomando da maneira mais crítica, digamos assim, sabe? Eu me sentia bem tímido, com bastante vergonha de andar de bermuda ou sandália. Sandália ou chinelo, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. E assim, eu nunca fui muito adepto ao método convencional de fisioterapia, que é o TENS, aquele famoso choquinho, né? Justamente pela minha hipersensibilidade no meu pé direito. Meu pé direito tem uma cicatriz enorme que vai da ponta do meu dedo do pé até a metade da panturrilha, justamente por conta da infecção hospitalar, na qual eu esqueci de falar que se eu tivesse demorado um pouco mais para abrir o gesso, eu acabaria perdendo do joelho para baixo, justamente por conta disso. Lembro que quando eu era criança eu só chorava, e meu pai não sabia o que fazer, nem meu pai nem minha mãe. Aí me levaram para o hospital e pediram para que eu abrisse o gesso. Como era procedimento pós-cirúrgico, o hospital não queria. Então, minha família teve que assinar um termo de responsabilidade para que abrisse o gesso. E foi aí que, quando o médico abriu o gesso, do meu joelho para baixo estava 2 vezes o tamanho, cheio de pus. E ele realmente chegou para mim e falou, para meus pais, e falou assim: ainda bem que você veio aqui e fez isso, porque se demorasse mais, não sei, algumas horas ou mais um dia, ele poderia perder do joelho para baixo. Então, graças aos meus pais, eu tenho essa pequena sequela, mas assim, e eu nunca fui muito adepto ao método convencional de fisioterapia, né? E justamente por causa da hipersensibilidade no meu pé. E a natação foi um método alternativo fisioterapêutico. Eu tinha bastante vergonha de andar de chinela e de bermuda, né? Aí me coloca para fazer natação. Isso foi até engraçado. Mas, assim, foi um local que eu me senti bem à vontade, bem confortável. E devido a isso também eu tinha alguns problemas de coluna. E foi aonde eu consegui mesmo melhorar um pouco a minha condição devido a esse método alternativo de fisioterapia, né? E fui criando gosto, só que como criança, meus pais sempre me incentivaram a fazer todo tipo de esporte. Fiz natação, fiz basquete, tentei fazer futebol. Futebol foi a minha pior tentativa. Para você ter noção, meu primeiro gol foi contra. Então, daí vocês tiram. Então, passei para outros esportes, tentei várias outras oportunidades, mas sempre no meio de um esporte para o outro, eu sempre voltava para natação. E, ironicamente, como eu tinha muita vergonha de participar, de andar de
de deixar do meu joelho para baixo a amostra, ironicamente, acabei me apaixonando pela natação. E foi quando eu comecei a participar de algumas competições regionais, sempre com pessoas sem deficiência. E no começo eu acabava ganhando algumas competições. E foi aí que eu, tipo assim, meio que, legal, vamos ver até onde isso vai dar. Campeonatos regionais, participei de campeonatos interestaduais, brasileiros, internacionais. Cheguei a ser terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Natação de pessoas sem deficiência e tudo mais, para vocês terem noção. E em 2017, quando eu tinha 17 anos, foi quando eu fui apresentado ao Paradesporto, na natação paralímpica, que é mais conhecida, né? Então, no meu primeiro ano que eu participei de competições paralímpicas, eu acabei tendo a sorte, a oportunidade de participar do meu primeiro campeonato paralímpico, que foi em Pequim, 2008. E eu tive como que eu posso falar, a honra de estar medalhando, né, nos meus primeiros Jogos Paralímpicos, em duas provas, nos 50 metros livre e 100 metros livre. Então, para mim, aquilo ali foi bem legal e desde então eu sempre vim tentando promover o esporte, não só o esporte em si, mas o esporte para pessoas com deficiências. Nesse meio termo já encontrei várias pessoas, vários atletas, inclusive, que têm a mesma sequela que na ocasião aqui, e que é o pé torto congênito. Cheguei a ver também pessoas com o pé torto congênito nos dois lados, então aí eu vi que, tipo assim, pode sempre ser pior. Então, eu sempre tratei, depois que eu comecei a participar de competições com pessoas com deficiência, foi que me abriu muito mais os olhos. Até então, eu tive experiências com pessoas com deficiência na escola e foi aí que, tipo assim, meio que o que eu posso fazer? Que eu pensei, o que eu posso fazer para promover isso? O que eu posso fazer para promover para a pessoa com deficiência um bem-estar? Então, desde então, eu sempre estou tentando fazer alguma coisa para que eu possa estar promovendo o esporte, que foi uma coisa que fez com que foi a principal coisa que fez com que eu pudesse estar aqui dividindo minha história com vocês, claro, e que me proporcionasse muita alegria na minha vida. Então, se não fosse o esporte, eu não sei o que eu estaria fazendo. E graças aos meus pais também por terem insistido e me incentivado muito, me ajudado muito nessa minha trajetória, né? Então, como eu falei, disse agora há pouco que eu participei de inúmeras competições internacionais, tenho várias medalhas em campeonatos paralímpicos, campeonatos mundiais, campeonatos parapan-americanos. E isso foi graças a uma simples fisioterapia que eu comecei quando eu tinha 6 anos de idade. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, e vem de vocês, da gente, tá tentando promover isso e tá tentando buscar o melhor não só para nossa família, mas para o próximo em si. Então, uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal, é que, tipo assim, ainda mais vocês que são pais das crianças com pé torto congênito, sempre incentive o seu filho da melhor maneira possível, que graças à minha família em si, eles sempre foram muito em cima de mim e eles sempre sempre queriam o melhor para mim. Então, acredito que vocês aqui estão querendo o melhor para vocês e continue dessa maneira, entendeu? Porque não tem nada melhor do que ver um sorrisão no rosto do seu filho, da sua filha, no final do dia e escutar ele falando que teve um ótimo dia e que está super feliz de estar com a família. Beleza? Maravilha. Felipe, incrível, realmente é super importante você estar aqui com a gente, dando o seu depoimento. Milhões aí, o pessoal que está assistindo pelo Instagram,
todo mundo dando parabéns por tudo, Catur falando que o depoimento é muito importante. Quero agradecer todo mundo aí que está assistindo a gente pelo Instagram e Eu realmente podia acompanhando. passar a noite inteira falando, sabe? Bastante coisa, né? Mas vamos Nossa, deixar uma coisa bem direcionada. com certeza. Não, quero agradecer demais a tua participação. Acho que a gente pode continuar essa parceria, né? Acho que você vai ser um cara sempre muito importante para a associação e queremos contar com você aí para próximos eventos, próximas coisas que acontecerem, tá? Pode deixar. E te agradecer demais pela tua participação. Muito obrigado mesmo. Nada, é uma pena que eu não tá com a medalha aqui para mostrar para vocês, mas fica para uma próxima ocasião. Mesmo porque você está até no hotel, né? É, A gente está sabendo que exato. você estava em treino, tá? Você está em competição agora? Não, realmente, atualmente eu estou isolado, realmente, treinando em isolamento, entende? Justamente por conta dessa pandemia. Entendi. Então, por isso que a gente tá, eu tô em hotel e tudo mais. E, tipo assim, como eu falei em isolamento, não é para ninguém saber onde é que eu tô. Maravilha, combinado. E Pessoal, Zeca, com licença, só um minutinho. pode falar. Nós ficamos sem conexão no Instagram, mas estamos voltando porque o Instagram só permite 1 hora de cada vez. Caímos, mas vamos voltar. Só para o pessoal que está acompanhando no Insta não perder nada. Ótimo, ótimo. Muito bom. A gente estava com mais de 150 pessoas vendo a gente no Instagram. Quero agradecer a todo mundo. Acho que é importante no momento de pandemia desse a gente realmente fortalecer e falar o quanto essa turma aí, a turma de médicos é importante, né? Acho que não só a parte ortopédica, mas a gente estão livrando várias pessoas aí que podiam estar com sérias complicações por causa do Covid e está todo mundo bem. Até a gente teve alguns comentários aqui no Instagram da Nayara, agradecendo muito o Dr. Júlio, do Getúlio Vargas, falando que é um anjo na vida. A dona de casa feliz e organizada agradecendo a Tatiana, doutora Tatiana ali do ABC. A Denise agradecendo a doutora Mônica, a Sherida agradecendo o Paulo Braga, doutor Paulo Braga. Então, sem dúvida, todos esses guerreiros médicos aí são pessoas muito importantes para a gente batalhar aí nessa erradicação do pé torto congênito. E agradecer demais o Felipe, agradecer a Tati, agradecer a Vânia e contar um pouco por que a próxima atração ela também é bastante importante. Até a próxima atração é um pouco responsabilidade minha, porque eu já era fã do cara. Rogério Vilera é um humorista espetacular, o cara é incrível e já dei muita risada às custas dele. Não conheço ele pessoalmente, ainda não, espero a próxima vez que eu for a São Paulo eu tá indo, acho que até nem me apresentei no começo, eu sou o Zeca Nogueira, estou nessa função por ser irmão da doutora Mônica e também sou entusiasta aí da erradicação do pé torto congênito. E aí, envolvido com isso e sendo fã do Rogério, eu vendo as coisas, publicações dele e tal, e lá no YouTube dele, ele publicou um Draw My Life, muito bacana. Quem ainda não tiver visto, segue o Rogério, é muito legal as coisas dele. E ele, além de ser um humorista incrível, ele é um cartunista excepcional, um cara incrível. Então, o Draw My Life dele é muito bacana. E no Draw My Life, que é um Draw My Life, para quem não sabe, é um filme desenhado onde a pessoa conta um pouco de uma história, né? Conta um pouco da história da vida, né? E o Rogério fez esse Draw My Life dele. E no meio do Draw My Life, ele conta que ele é PTC. Ele passou por isso na infância. E eu falei, cara, sensacional, ele precisa estar com a gente. Tá? Eu fui no Instagram, eu tô 1 ano e meio atrás dele. E aí tem uns 4 meses aí que eu consegui contato com eles, com a Mari, esposa dele, super receptiva, turma bem bacana.
e estão passando por um processo muito bacana aí, que o Noah chegou. Ele vai contar um pouco mais disso, um pouco das aflições dele. E quero convidar você para falar um pouco. Rogério, muito obrigado. Antes de você começar a falar, quero agradecer demais a tua participação com a gente. E muito legal você estar aqui conosco. Pô, Zeca, obrigado pelo convite aí. Eu que tô honrado de ter sido chamado aí para um assunto tão interessante aí que me explicaram antes sobre essa, não sei se é cirurgia que chama, né? Sobre esse procedimento aí que eu nem conhecia, porque na minha época eu tive que fazer a cirurgia, né? E se não me engano foi aos 6 meses de idade. Eu me lembro de muita coisa dessa época que eu descrevo para minha mãe e ela fala, como você pode lembrar de coisas tão cedo da vida, né? Mas eu lembro das coisas. São as minhas memórias mais antigas, né? É engraçado isso. E é o que você falou, eu tô até aqui de babado do meu filho aqui, que minha mulher tá trabalhando, então se ele me deixar aqui, eu vou falar aqui, né, filho? Olha aqui, ó. O que eu falo? Como que é, Zeca? Como que funciona? Então, Rogério, é um pouco eu acho o seguinte, um pouco do que você passou aí, você pode falar um pouco da história. Eu acho que até um pouco o qual seria importante a técnica de Ponsete ter te ajudado aí numa fase que foi um pouco complicada aí, né? Eu acho que todo mundo que teve PTC e não viveu essa época, né? Teve que passar por cirurgia, passou por algumas dificuldades que você deve ter Então, passado, e aí você conta do teu jeito. O que eu sei é o que meus pais me contam. Então posso estar cometendo algum erro, mas ó, a história que eu sei é assim. Eu nasci com os pés para dentro. Meu pai era jogador de futebol do Penapolense. Então você imagina o susto que ele levou, porque ele queria que o filho fosse jogador de futebol. E naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Ele só soube que eu tinha o pé torto quando eu nasci. Então, quando eu nasci assim, meu pai me conta que num primeiro momento ele ficou bem triste, mas no segundo momento ele falou, pô, pelo menos não é na cabeça, né? Pelo menos ele respira, ele tá vivo e tal. E aí, com o tempo, eles foram pesquisando o que poderia fazer e tal. Eu era de Penápolis na época, eles foram por um médico de Lins que fazia essa operação, Dr. Farid, se não me engano, e fizeram lá na época, né? Isso foi, eu nasci em 70, então faz tempo pra caramba, né? E o que eu sei é que a primeira cirurgia parece que foi aos 6 meses de idade. Usei gesso, eu não lembro até quanto tempo usei gesso, mas usei gesso muito tempo. Eu lembro de usar muito tempo gesso. Eu lembro do pessoal, a memória mais antiga que eu tenho, que eu conto para minha mãe, é o pessoal com aquele barulho de serrinha abrindo o gesso. E eu lembro dos azulejos brancos, tá? Eu descrevo para ela, ela fala, nossa, você era muito novo, né? Tipo, 6 meses, 7 meses de idade. E depois e fiquei muito tempo usando as botinhas, né? Eram 2 botas de couro, eu tenho fotos dela com um ferro prateado do lado. E, cara, eu usei durante muito tempo. Tanto que eu tenho as canelas muito finas, não muito finas, mas bem mais finas, e as coxas muito mais grossas porque eu fazia muita força, né? Meus pais falaram que eu jogava futebol mesmo com a botinha, né? Com o gesso eu andava por aí, então eu forçava muito, assim. Mas eu até hoje jogo bola, ando. Eu tenho num pé eu tenho duas cicatrizes grandes, que vai da ponta do dedão até bem alto na canela, e no outro pé é uma menor, assim, é uma menorzinha. Eu vi o atleta falando que ele tem um pé menor que o outro também. Eu também tenho um pé menor que o outro. Não é tanta diferença. Um é 40, o outro é 39, 38 por aí. E é isso. Eu não sabia que eu ia corrigir sem cirurgia, né? Me falaram isso antes. Que mais? Sim. Então, é engraçado porque eu não posso nem dizer qual é a sensação que eu passei, porque eu não me lembro muita coisa, né? Eu não lembro de dor, eu não lembro de nada. Meus pais falavam que ficava na carne viva
a pele, que eu chorava muito, mas eu realmente não lembro de muita coisa, porque foi muito cedo, né? Graças a Deus, foi muito cedo e eu não tive tempo de sofrer isso daí, eu pelo menos não me lembro, isso foi apagado da minha memória, não sei como funciona isso, mas é uma coisa que fica sempre na minha cabeça, assim, tipo, como meus pais naquela época, sem ter recursos, tiveram a ideia de levar para esse médico que fazia esse tipo de operação, sendo que a gente tem amigos da época que não fizeram a cirurgia, e eu não sei por que eles levaram, né? Foi meio uma coincidência do cara certo na hora certa, assim. Eu não sei o que tinha de alternativa na época, né? Não sei. Mas, claro, sou eternamente grato ao médico e aos meus pais, né? Por isso. Claro que eu poderia ser um grande jogador de futebol, mas aí eu desenvolvi o desenho e acabei indo para o desenho. Quer dizer, meu pai achava que eu ia ser um grande jogador de futebol, né? Mas eu fui até muito tempo, cheguei a treinar no Santo André e tal, mas aí eu larguei mão e fui para o desenho. E agora estou na comédia, mas sem largar o desenho ou a escrita, né? Faço um pouco de tudo. Muito bacana. Mas é engraçado, né? Eu acho que, mesmo eu não lembrando conscientemente, isso acaba estruturando o caráter, né? Esse tipo de resiliência, ou essa coisa que você aprende a partir das dificuldades ter que vencer, eu acho que fica lá impresso, mesmo você sendo uma criança ou um bebê, eu acho que fica na sua memória afetiva, sei lá. Eu sinto isso às vezes, assim, quando tem alguma coisa muito grave para eu passar, e eu penso, pô, eu passei por tanta coisa, né? Então. Me fala uma coisa, Rogério, você acha que... Mas infelizmente, eu não tenho muito detalhe, né? Será? Não? Você acha que na tua infância, essa questão de, às vezes, as cicatrizes, essas coisas, pode ser... Você fazia piada com isso já? Você já trabalhava um pouco o teu lado humor? Então, ou você quando era criança, eu não entendi? Eu não entendia direito, né? É engraçado, quando era criança, o que eu lembro, eu não entendia. Eu não entendia por que eu tinha cicatrizes e outras pessoas não tinham, porque eu não me lembro de eu com o pé torto, entendeu? Eu só me lembro com o pé do jeito que tá. Meus pés são um pouco para dentro, porque eu nasci, eu não sei se é normal isso com todas as pessoas. No meu caso, meus pais explicam que além de ser para dentro, era para fora, entendeu? Além de ser para dentro. Não sei se eu estou explicando direito, era para dentro, os dois para dentro, e ele meio para fora, a sola era para fora. Então eram esses dois problemas, para dentro e para fora. Então eu não tenho lembrança disso, eu só tenho lembrança das cicatrizes, e o que o pessoal zoava é porque eu corria com os pés um pouco mais para dentro, como até hoje eu faço. Mas não é nada absurdo, é um pouco para dentro. E o pessoal me chamava de curupira. E aí eu levava na brincadeira. Isso nunca me afetou muito, porque eu também zoava pra caramba e tal. E isso não me trazia uma memória de um dia eu tive o pé torto e tal. Porque talvez se eu fosse mais velho e com o pé torto, aí eu entenderia a brincadeira. Mas na época eu não entendia, não. Para mim era, eu tenho cicatriz, tem outro que tem cicatriz no braço, é tranquilo. Entendeu? Nunca me pegou. Desculpa te cortar, mas eu acho que vem muito a tua história, do Felipe, são pessoas que fizeram aquela famosa frase, né, de fazer o limão uma limonada, né? Então, trazer isso para um lado positivo, né? Como é um problema que consegue se resolver e consegue bem cedo, né? Se todas as pessoas que nascem com o pé torto congênito tivessem essa possibilidade de tratar cedo, elas teriam uma condição de viver muito, muito melhor, né? O meu filho mesmo, ele nasceu com fissura labial. E também a mesma coisa, quando nasceu, puxa, o que é isso? Aí você fica bastante assustado e aí você dá graças a Deus por ser só uma fissura labial, né? Dá graças a Deus por ser só um pé torto congênito. Então, são coisas que a gente consegue ali dar uma vida bacana, né? Lógico, com toda essa preocupação, poxa, será que meu filho vai ter o filho dele também? Mas essa era uma dúvida que eu tinha, se eu acabei de ter meu filho, se eu poderia passar meus genes para o meu filho, isso é uma dúvida que eu tinha, eu não sabia se
ele estava mais propenso a ter também os pés tortos ou não, entendeu? Como a Mônica falou, a doutora Mônica falou no começo, sim, existe essa possibilidade. Até podia abrir teu áudio, Mônica, para falar um pouco também sobre isso. Eu acho que já fica bom para esclarecer para todo mundo. Mônica? Está sem áudio. Oi, então, Rogério, a chance aumenta 30 vezes, vamos dizer assim, para um segundo filho ou para o pai, né, tendo um filho com pé torto ou uma mãe. Só que essa chance passa de 1 para 1000 para 3%. Então, eu sempre gosto de falar para os pais que vêm aqui tratar o seu primeiro filho e ficam, né, esperando uma segunda criança, que é 97% de não. Só que daí Como a gente... que é? O primeiro filho é mais chance ou menos chance? Não, o primeiro filho, por exemplo, uma família que não tem ninguém com pé torto. E aí nasce uma criança com pé torto, vai ter um segundo filho. No caso, eu. Isso. A chance é 30 vezes... Não, você que é o pai, e aí seu filho, a chance é 30 vezes maior. Mas ela passa de 1 por 1000, né, 1 para cada 1000 casos para 3%. Ou seja, aumenta bastante a chance, mas tem 97% de não. É lógico que cai estatística para cada pessoa, né, se ela for é 100%, mas a chance é pequena. Mas eu acho que tanto o teu depoimento quanto do Felipe, eles trazem para a gente a certeza de que o método Ponseti faz pular esse trauma, essa dificuldade da cirurgia grande, né? As dificuldades que o Felipe teve, as complicações e, vamos dizer, tudo isso que os seus pais te contam com peso importante. Então, quando a gente contou para as pessoas que vêm ajudar a gente nessa live e tal, e não estão aí na empreitada da associação, o que é isso, método Ponseti? O método Ponseti, ele veio para fazer essa correção com o pé bem flexível em 2 meses. Então, 2 meses de vida, a criança não passa essa trajetória, né? Então, assim, é uma parceria muito importante com vocês e a associação para que conscientize que esse tratamento que muitas pessoas fizeram, eu aprendi na USP quando eu me formei há 20 anos atrás, tá lá, assim, para ser usado na manga como a última alternativa se precisar. Porque o método Ponseti, ele tem vamos dizer, uma confiabilidade de bons resultados que muito poucas outras coisas na ortopedia a gente tem. Então, é como se na odonto fosse a cárie da ortopedia, não o canal, sabe? Um caminho mais visível, mais certo, e é por isso que os pais fazem uma incrível acolhida, né, numa criança nova que vai nascer, que já sabe no ultrassom, os pais já sabem toda a trajetória, que caminho seguir, como é que vai ser, até qual roupinha melhor e como fazer. Então, isso é incrível, porque as famílias dão bypass em todas as dificuldades, né? Eu acho que aí está uma parte muito importante. Não é a mesma coisa, né? Isso é outra coisa, e graças a Deus, porque daí, imagine o Felipe se tivesse feito o método Ponseti, eu não sei onde ele estaria, se ele já é paralímpico, né? E é claro que as pessoas têm outras histórias, então vem ajudar a gente nessa travessia aí, muito... Eu gosto de falar, licença aqui, pessoal, eu gosto de falar que tudo acontece por uma razão, então... E, assim, é incrível, estou emocionada com a participação de vocês dois, estou emocionada com a nossa... A gente conseguiu confluir para o livro, a humanização do tratamento, uma coisa muito bonita, e faz com que esse aniversário da associação seja realmente de ouro, dourado. Muito obrigada os dois pela participação incrível, de coração de todos nós. Obrigado, Mônica, obrigado mesmo pelas palavras aí. Vou pesquisar mais, porque realmente eu não sabia nada disso aí. Ó, meu filho tá aqui querendo brincar. Pera aí, filho, calma. Aqui, ó, eu tô falando aqui, ó. É uma competição esses tempos de pandemia. Nossa. Fala para ele que obrigado, a gente vai botar um filminho legal. Obrigada, de coração. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Rogério, vou te agradecer e vou realmente contar mais com você nos próximos eventos aí. Nossa, mas é assim mesmo, eu tenho 2, sei bem que... Olha lá. Ai. Oi, quero Noah. Deixei pra cá. Oi, Noah. Eu escolho, eu quero esse daqui, ó. Eu quero esse carrinho.
Isso mesmo. Olha lá que figura. E aí eu quero te agradecer muito a tua participação e vamos trabalhar mais projetos aí. Quero te agradecer demais. E quero divulgar aí, quero divulgar os links, vídeo explicando alguma coisa, depois você me manda aí, que eu vou, quero falar mais sobre isso. Muito obrigado mesmo. Tá? De coração. Obrigado, valeu. Tá bom, Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Show de bola. Pronto. Gente. Também, assim, eu achei, por incrível que pareça, que a gente teria um evento né, diferente. É incrível como essa pandemia tá ensinando a gente. Eu tenho mais de 20 anos de produtor de evento e pela primeira vez estou fazendo um evento online e a participação de todo mundo. A gente teve alguns problemas, né? A gente tentou fazer a live também no Facebook, então a gente teve alguns problemas. A gente vai buscar mais informações, mais parcerias para a gente poder na próxima live. Espero que a gente não precise tanto de tantas lives mais por aí, mas a gente consiga se encontrar um pouco mais. Mas aqui a gente está tendo a oportunidade de ter gente de todo o Brasil. Então, assim, eu considero que realmente essa pandemia ela veio para mudar bastante coisa, né? Eu acredito que os próximos eventos presenciais eles não vão deixar de ter live, né? Eu acho que eles também vão acontecer com a internet, com que ela, né, ela pode passar o que está acontecendo no evento, as palestras e online, exatamente para ter uma maior força, né? Com certeza esse evento ele está sendo, por incrível que pareça, maior que a corrida que a gente teve ano passado e que já foi incrível. Então esse evento está sendo um sucesso. A gente trouxe, né? O ano passado a gente teve a melhor das nossas participações foi da Luna. Então esse ano a gente está tendo a participação do Felipe, do Rogério, né? Com seus depoimentos, da Vânia lançando o livro aí com a Tati. Esse livro incrível, né? Você que entrou na live agora, né? Depois que o Insta caiu, então, você que está entrando agora, não deixe de adquirir o seu livro, de ajudar a associação, tá? Tanto no Instagram da associação quanto no Facebook, a gente disponibiliza ali a agência, a conta, tá? Para fazer essa ajuda, né? Quem puder. A associação precisa muito para estar conseguindo essas hortas para as famílias mais carentes. E também a compra do livro, a gente vai disponibilizar todas essas informações pelas redes sociais, mas eu queria de novo, Vânia, que você falasse de novo como é que a gente faz para conseguir essa parte promocional que você falou. Por favor. Obrigada, Zeca. Então, gente, é no site da Um Livro, é www.umlivro.com.br. Você faz a busca através do título do livro, né? Um Passo para Trás, ele já vai, se só colocar um passo para trás, já vai aparecer. E no cupom promocional, eu havia falado Um Livro 15. Não, tá errado, é que eu confundi aqui. É Um Passo 15. Um Passo 15. Né? É o início do título do livro e o 15% de desconto. Coloque esse código lá e aí você já finaliza a compra, tá bom? Ô Zeca, eu queria pedir só um minutinho mais de fala para agradecer muito a doutora Mônica, a associação, por terem acreditado nesse projeto, né? Por estar fazendo essa parceria com a gente e, bom, agora essa historinha está aí no mundo, né? Para todo mundo ter acesso, para todo mundo trazer mais calor, trazer mais poesia, né? Para esse processo todo. Tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada, associação, que nos acolheu tão bem. Obrigada. Maravilha. Vânia, Ninha, né? Bacana, obrigado por realmente dividir aí essa história incrível desse filho maravilhoso que você tem, esse participativo da reunião incrível aí da live.
E agradecer você, Tati, de novo. Sempre a gente vai contar com a parceria de vocês aí para frente e sempre. Tá? Muito obrigado. A Mônica, ela tem uma coisa para falar isso sobre o banco de órtices. Mônica, queria que você trouxesse um pouco como é que foi esse projeto. Então, o Banco de Hortes da Primeiro Passo, ele funciona na sede da Primeiro Passo e ele faz coleta as hortes que a gente consegue de vários consultórios, que as crianças já cresceram, que não conseguem usar mais, para disponibilizar para outras famílias. Então, a associação, ela remanufatura, ela troca a palmilha, ela passa um nuguete, ela troca os cadarços e oferece para as famílias por um preço simbólico, por uma contribuição simbólica. E a gente estava com vários tamanhos faltando na associação e a gente, no final do ano, foi fazer uma campanha. E aqui está o nosso feedback da campanha, que foi muito incrível, com bastante ajuda do Rotary, ajuda de toda a comunidade PTC, nas redes sociais, tudo, onde a gente conseguiu, vamos renovar o estoque aí, e 50 famílias tiveram acesso à órtese por números que estavam faltando e a gente conseguiu adquirir. Então, assim, aqui nosso muito obrigado pelo fim do ano, com todo o esforço que a gente teve nessa arrecadação, que proporcionou essas nossas 50 órteses. Então, no meio da pandemia, no meio de tudo isso, nós conseguimos aí dar uma turbinada no Banco da Primeiro Passo e a gente vai sempre estar fazendo coisas interessantes aí para empurrar, para turbinar, e essa parte dos livros vai ser incrível na parte de humanização do tratamento. Aqui eu só tenho que dizer que a Primeiro Passo, ela está tão madura, ela tem 10 anos, mas ela está poderosa. Então, assim, muito orgulho de apoiar uma associação como a Primeiro Passo. Muito bonito o nosso trabalho conjunto aí de toda a comunidade PTC, como eles falam. E eu acho que não existem PTCs, existem crianças, né, que se livraram de uma deformidade grave, né? Eu nem gosto de falar que a pessoa é um PTC, não, a criança é uma criança e que tem uma deformidade que é corrigida. E isso é muito importante, como a gente está falando de um tratamento que veio para ajudar, veio para a gente realmente solucionar os problemas, tá bom? Obrigada, Zé. Show de bola. Bom, a gente está já chegando no nosso horário e eu quero agradecer a participação do pessoal do Instagram também. A gente teve a participação aqui da Alessandra Valdec, não vou saber falar o seu sobrenome, mas é da Alessandra Stevalks, eu acho. A Alessandra falou que já doou né, a órtese para a associação e ela representando todas as mães e pais aí de PTCs que tiverem já passado a fase daquela órtese para o seu filho, liga para a associação, né, procura a associação para doar essa órtese, que ela pode ser muito importante para uma próxima família, para uma criança e continuar o tratamento dela. Isso vai ser muito importante para a associação. Tá? Tem várias pessoas que estão online. A própria doutora Tatiana queria mandar um beijo, essa eu conheço pessoalmente, uma querida. E convidar todo mundo para entrar no site www.umlivro.com.br e adquirir esse livro incrível da Vânia e da Tati, que vão transformar aí esse universo, humanizando um pouco esse tratamento que é tão importante para essas crianças terem uma vida bacana. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Fiquem espertos aí com as redes sociais da associação, o site, a gente está no Facebook, está no Instagram. Quero agradecer demais também os 10 anos de associação, né? Toda essa diretoria que começou fundou, né, essa associação que é tão importante e tão bacana para
que faz tão bem, né? Agradecer aos novos integrantes da diretoria que estão fazendo a diferença, né? Todo mundo, não vou conseguir falar, não vou conseguir lembrar de nome por nome, mas todos são muito importantes, estão fazendo um trabalho excepcional, né? A parte de conteúdo das redes sociais, parte de pesquisa, a parte de sobrevivência mesmo da associação. Muito obrigado a todos vocês, todos que ajudam e apoiam a Associação Primeiro Passo. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo e ficamos por aqui. Parabéns a todo mundo. Beijo. E agora a gente vai mostrar o nosso vídeo do ano passado, da corrida que a gente vai querer fazer o ano que vem. Vamos lá, Léo. Bom, vamos fechar com o vídeo. Sem som, Léo. O som, Léo, pelo amor de Deus. Deu tanto treino aí. Bom, estamos vendo o vídeo sem som, mas vamos fazer o seguinte, vamos postar de novo o vídeo, tá? Então vocês podem ouvir o vídeo também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente vai fazer um repost desse vídeo do que foi a corrida, que foi uma coisa bastante emocionante, teve bastante criança participando. A gente fez no meio de chuva, foi uma correria, todas as mães ali, os pais, as famílias participando, e olha lá, a turma correndo. A gente fez várias categorias de crianças, tinham crianças que passaram pelo tratamento, crianças que não passaram, que não precisavam de tratamento, que nasceram com os pés normais, e a gente teve a participação de gente muito bacana, toda a diretoria da associação. A gente teve o pessoal da secretaria da prefeitura, foi bem bacana também, participou, ajudou. Tivemos participação de vários patrocinadores, que foi importante. O pessoal do Rotary, a Cristina Mistani, que sempre apoiou a associação desde o começo. Muito legal. Agradecer também, nessa live aqui, deixar muito marcado o agradecimento ao pessoal do Rotary. Realmente, esse apoio é muito importante. A gente agradece demais. Isso fez, né, muitas famílias aí serem presenteadas com a continuação do tratamento. Uma pena tá sem som. Mas ali atrás todos os nossos patrocinadores, Tainin, Lavoisier, a própria prefeitura cedeu o espaço ali que foi no Parque das Bicicletas, ali em Limoema. Esse ano a gente já estava vendo para conseguir fazer num clube. Uma pena que a gente não conseguiu, mas para o ano que vem já está super liberado, já um monte de lugares, tem bastante gente engajada. Aí tem um depoimento da mãe, parceiraça, nossa diretora aí entrevistando, a Fran, muito querida, criançada correndo de tudo que é jeito, super feliz, participação da aluna, teve participação da Anhanguera, a faculdade, do Laboratório Lavoisier. Foi muito legal, muito legal. Um dia bem chuvoso, mas que trouxe uma alegria para a gente bem legal. Bem emocionante. Tem a explicação do secretário, como é que a gente pode trabalhar isso, secretário de infraestrutura. O Vitor foi muito bacana, muito querido, abriu portas.
Trouxe aí algumas possibilidades de patrocinadores para a gente conversar. A gente está aí em conversa com alguns, seria para essa corrida desse ano, mas a gente vai trabalhar para o ano que vem, um ano sem Covid. Para quem não entendeu por que eu estou olhando para o outro lado também, se está me vendo, é porque minha tela está quebrada, eu estou olhando aqui outra tela. Mas a corrida foi incrível. Como foi o evento? Acho que a Mônica falou. Foi incrível, foi muito legal. Zeca, parece que na live tá com som. Não, no Instagram tá com som. No Zoom aqui não. Que bom. Deixa eu ver se tá com som. Tá com som, mas no Instagram tá com som. Tô vendo aqui. Nós não tínhamos acesso. Então, o mundo todo não tinha acesso. E o Brasil está igual a outros países na Cuba, por exemplo, a nossa presidente deve ser, que é uma Show de bola. Tá tendo delay, então os depoimentos dessa Hoje a vez. gente só tem que comemorar, a gente tem 3 comemorações, a alta dela, o Pé-Torto Mundial, o dia do Pé-Torto Mundial, e a primeira corrida da associação. Então, assim, tá sendo um marco pra gente, assim, só a lei de comemorar. A gente tem 3 comemorações, a alta dela, o Pé-Torto Mundial, o dia do Pé-Torto Mundial, e a primeira corrida da associação. Então, assim... Show de bola. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado, Tati. Obrigado, Vânia. Obrigado, Rogério. Obrigado, Felipe. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado a todos os médicos que participaram, todas as mães, pais, todos. Né, a Tássila está com o pequeno dela aí. Muito obrigado a todo mundo, a todas essas crianças maravilhosas que vão ter uma vida bem melhor por causa do Dr. Ponsete, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todo mundo e boa semana para vocês.